Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Antônio Paulino, sou o diretor do Instituto Confúcio na Unesp. Bem-vindos a este segundo webinar do seminário A China no Mundo Pós-Pandemia, Cenários, Oportunidades e Intercâmbios, que está sendo realizado numa parceria entre o Instituto Confúcio na Unesp e a revista China Hoje. Estamos realizando hoje, então, o segundo webinar, cujo tema é Panorama e Tendências dos Investimentos Chineses no Brasil. Uma radiografia da presença chinesa no Brasil e as perspectivas de curto e longo prazos. Para debater o assunto, teremos três grandes especialistas no tema, com uma vasta experiência de estudos e de trabalho em torno dessa temática dos investimentos chineses. Então, teremos como palestrantes hoje, primeiro, o senhor Túlio Carriello. Túlio é diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China e autor de diversas publicações sobre investimentos chineses no Brasil, tema que acompanha continuamente desde 2012, né? Tendo, inclusive, publicado neste ano um importante trabalho sobre os investimentos chineses no Brasil, fazendo aí um balanço desses investimentos de 2005 até hoje, né? Em 2018, o Túlio participou como Visiting Program of Young Sinologists na Chongqing Normal University, e é formado pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. E agradecemos a presença, então, do Túlio aqui nesse seminário, que certamente vai enriquecer muito o nosso debate. O segundo palestrante será o senhor Sérgio Quadros, que também tem um currículo notável nessa questão das relações Brasil-China. O Sérgio Quadros é pós-graduado em Administração Financeira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cursou também o MBA Doing Business in China pela Jiao Tong University de Xangai, é mestre em Gestão de Negócios pela Unicinos em 2020, né, e tem uma grande experiência aí na área de administração, com ênfase em administração de empresas na indústria financeira aí por mais de 30 anos. O Sérgio fez carreira no Banco do Brasil, ocupando diversas funções no Brasil e no exterior, exerceu a posição de chefe representante e, posteriormente, de gerente geral do Banco do Brasil no exterior, em Xangai, e foi responsável pela instalação e abertura da primeira agência do Banco do Brasil na China. Atuou também no setor do agrobusiness como vice-presidente financeiro e representante legal do grupo chinês Pengting, investindo aí na aquisição de empresas aí ligadas do agronegócio no Brasil. E o nosso terceiro palestrante será também uma pessoa com um vasto currículo aí de participação nessa relação empresarial Brasil-China. Ele é o José Ricardo dos Santos Luz Júnior. O José Ricardo é CEO do LEAD China, né? É membro também da Comissão de Assuntos Internacionais
da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção São Paulo, é membro da Comissão Especial de Defesa da Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil desde 2018, membro do Instituto de Relações com o Governo desde 2017, membro também da Rede Brasileira de Estudos da China, RB China, desde 2018, e pesquisador do grupo de estudos do BRICS, da Faculdade de Direito da USP, desde 2019, e também pesquisador do grupo de estudos de tribunais e tribunais internacionais da Faculdade de Direito da USP. Agradecemos antecipadamente a participação dessas três importantes personalidades aí desse mundo das relações Brasil-China, e o nosso seminário vai transcorrer hoje da seguinte forma. Primeiramente, quem vai falar é o Túlio Carriello, que vai, enfim, fazer aí a sua exposição, falando um pouco aí sobre a sua pesquisa nessa área de investimentos Brasil-China. Em seguida, o José Ricardo vai falar, e aí a gente conclui com a fala do Sérgio Quadros. E depois a gente abrirá um espaço para, enfim, respostas dos palestrantes às perguntas que forem feitas aí durante o seminário. Então, a gente já solicita, né, que as pessoas, conforme as palestras vão se desenvolvendo, enfim, enviem as suas perguntas para que a gente possa organizar essas perguntas ao final, então, para que os palestrantes possam responder. Bem, sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao Túlio Carriello para que ele faça, então, a sua exposição, mais uma vez agradecendo, em nome da revista China Hoje, do Instituto Confúcio na Unesp, a sua disponibilidade de participar desse evento. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Luiz, pela introdução. É realmente uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Enfim, participar de um diálogo com figuras aí como José Ricardo, Sérgio, que é um amigo, uma grande referência também. E a minha ideia hoje aqui, na verdade, é mais fazer uma pequena introdução, né, sobre essa pesquisa que a gente realiza no Conselho. A gente publicou em agosto desse ano uma edição pegando de 2007 até 2020, né? É um estudo inédito e trazendo, inclusive, dados ainda que não tinham sido publicados sobre o período de 2019 e 2020, que foram, principalmente no último ano, né, críticos nessa questão de investimentos externos globais, né, não só da China no Brasil, como no mundo inteiro, como a gente vai ver. E eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz para facilitar um pouco a didática, né? E só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí direitinho? Sim. Tudo certo, né? Então tá. Só para fazer uma introdução aqui, essa pesquisa a gente faz desde 2012 lá no CEBC. Essa é a 8ª edição dessa pesquisa. Cada período que a gente realiza essa pesquisa, a gente tenta fazer adaptações, né, e também melhorar o que tem que ser melhorado. Então, eu acho que é importante ressaltar aqui que isso é um quadro geral dos investimentos chineses no Brasil. A gente não tem nenhuma instituição, seja pública ou privada, inclusive nem o próprio CEBC, que consiga pegar toda a dimensão desses investimentos, porque é muito difícil realmente, né? Nem o Banco Central consegue fazer isso, então realmente tem uma dificuldade grande. A gente tem um método bastante particular, que inclui, enfim, desde notícias que a gente vai monitorando nos veículos de comunicação, até também contatos diretos com as empresas, governos locais, né? Então, dito isso, vamos começar aqui por uma questão mais geral do estoque do fluxo desses investimentos, né, entre 2007 e 2020. É importante colocar aqui, antes de mais nada também, que a gente tem uma divisão aqui de duas
formas de olhar para esses investimentos, que é o do valor e do número de projetos, né? Por que a gente faz essa distinção? Nem sempre as empresas chinesas elas divulgam o valor do projeto. Então, para a gente poder ter uma noção mais clara, né, dos setores, né, da forma de ingresso e tudo mais desses investimentos, a gente acaba dividindo também por número de projetos, até porque também muitos projetos eles são naturalmente mais volumosos em aporte de capital do que outros, né? Por exemplo, é muito mais caro você construir sob um regime de concessão uma linha de transmissão de energia que ultrapasse, que passa o Brasil de norte a sul, do que você abrir uma fábrica de pequeno, médio porte no interior de Minas Gerais, por exemplo, em algum setor manufatureiro, né? Então, dito isso, o que a gente vê aqui é que a gente tem 176 projetos confirmados da China no Brasil nesse período, e esses projetos já somam 66 bilhões de dólares, né? Isso é o valor em termos de estoque, mas se a gente for ver o fluxo desses investimentos, a gente pode ver aqui claramente no gráfico, né, que esses fluxos eles são muito irregulares, né? Não tem uma trajetória clara e assim, na realidade, não tem uma explicação evidente, assim, lógica para isso. Eu acho que tem um período também não tão grande que é difícil a gente ter uma avaliação, mas eu acho que é importante ressaltar aqui que a gente tem 2 picos de investimentos, que em termos de valor foi em 2010, né, que a gente teve 13 bilhões de dólares investidos, e em número de projetos, que foi em 2018, com 32 projetos de investimentos aqui no Brasil, né? Bom, no contexto regional, o que a gente tem aqui é que o Brasil é definitivamente, sob todas as perspectivas e todas as bases de dados que a gente teve acesso, o grande centro de gravidade dos investimentos chineses na América Latina e Caribe, por exemplo, né, com 35%. E se a gente fechar um pouco mais, na América do Sul, a gente tem quase metade dos investimentos chineses aqui no Brasil, isso até estendendo um pouco mais o período, né, pegando de 2005 a 2020, com 47% desses projetos alocados aqui no Brasil, em termos de valor, seguido por Peru, Chile e Argentina, né? E o caminho inverso, né? Se a gente for pensar aqui no caso de qual é a relevância da China em termos de investimentos externos aqui no Brasil. Esse é um exercício um pouco mais difícil de ser feito, né? Porque, exatamente como eu comentei, tem uma dificuldade grande da gente monitorar o que está sendo investido aqui no Brasil em termos de origem, mas a Secretaria Executiva da Camex tinha feito já, né, há uns anos atrás, um trabalho bem interessante, uma análise ad hoc aqui, pegando países específicos que têm, enfim, acordos de cooperação com o Brasil, e nesse quadro, considerando China, Estados Unidos, Japão, Itália e França, o que foi colocado pela Camex é que a China seria o segundo principal investidor no Brasil em termos de estoque, né, com 30,9%, fica atrás dos Estados Unidos, mas com um percentual muito próximo também, né, já que os Estados Unidos teriam, então, 31,2%, mas em termos de fluxo, entre 2010 e 2017, né, ou seja, muito recentemente, os americanos e os chineses se alternaram na posição de maior investidor no Brasil, né? Atualmente, os dados mais recentes que eles têm vão até o terceiro trimestre de 2019, se não me engano, e mostram que, na verdade, acho que Itália e França, se não me engano, que estavam disputando o pódio, mas o que eu acho interessante de ver aqui é que, em determinado momento, né, entre 2010 e 2017, os Estados Unidos e a China competiram ali de igual para igual em termos de valor de projetos aqui no Brasil, né? Então, definitivamente, a gente pode considerar hoje que a China é um importante investidor aqui e que já faz, digamos, competição com países e regiões que já investem há muito mais tempo aqui, né, como os Estados Unidos e alguns países europeus. E em análise por valor de projetos, aqui pegando os setores, o que a gente vê é que claramente o setor de eletricidade é o que mais recebeu o capital chinês entre 2007 e 2020. A gente teve também uma importante participação do setor de extração de petróleo e gás, com 28%, e muito disso foi por conta também de projetos gigantes, como a State Grid, China Electric, e as empresas de petróleo também, como o CNPC, Sinopec, Sinopec, também que tem um investimento importante aqui. E nesse setor especificamente de eletricidade, é importante a gente colocar aqui que não só a China é naturalmente importante para o Brasil, mas o Brasil também é importante para a China, né? Os 2 maiores investidores nesse setor, que seria a State Grid e a China Electric,
tem uma fatia muito importante dos seus aportes no exterior aqui no Brasil, né? Ou seja, a State Grid tem 48% dos investimentos no exterior aqui no Brasil e a China Tree Gorges tem 60%, né? Então, acho que é bem claro que existe uma relação aqui de ganho mútuo para os dois países, né? E em número de projetos, a gente vê aqui que, naturalmente, o setor de eletricidade e gás também é o que mais teve projetos, com 31%, mas a gente viu um aumento significativo da participação de outros setores. Aqui eu destaco particularmente o da indústria manufatureira, que tem 28%, colado aqui, né, praticamente com a eletricidade. Se a gente for comparar, eu vou voltar aqui, ó, o de indústria manufatureira é o laranja aqui no gráfico, né? Antes era 6% em termos de valor, e ele passa a 28% em termos de número de projetos. Então, realmente, é um aumento significativo e também tem um aumento em outros setores, como tecnologia da informação, agricultura e serviços financeiros, que são setores emergentes, eu acho, aqui nessa relação de investimentos, né? Em análise geográfica, a gente vê que em termos de estoque, a região Sudeste é claramente a que mais atraiu investimentos, né, nesses últimos anos, né, com 51% do total, principalmente por conta da atratividade de São Paulo, que a gente vê aqui no gráfico de barras, que é disparado o estado que mais atraiu projetos em número, né, de empreendimentos, com um pouco mais de 30%, né, ou seja, eles têm quase 1/3 de todos os projetos chineses aqui no Brasil. E o ingresso dessas empresas, né? A gente vê aqui que tem uma participação predominante de fusões e aquisições em termos de valor de projetos, né? Mas em número de projetos, o que prevalece são os projetos de Greenfield, né? Eu acho que isso é muito positivo, porque esses projetos eles dinamizam muito a economia, né? Enfim, eles geram novos empregos e passando aqui para... Eu vou pular esse slide para não ficar muito demorado também. E vamos entrar aqui também em 2019, no caso, né? Que eu acho que é um ano importante aqui também, né? Porque apesar da gente ter visto uma retórica anti-China de alguns setores do governo, a gente viu muito mais uma continuidade do que uma ruptura na relação bilateral, né? A gente teve, por exemplo, a COSBAN, a gente teve visitas de estados no Brasil e na China, né, dos dois presidentes, e a gente viu que nesse ano, especificamente, os investimentos somaram 7,3 bilhões de dólares, né? Foi um crescimento de 117% em relação ao ano anterior, e teve um salto contrário à queda dos investimentos chineses no mundo em 2019, né? Naquele ano, a gente teve uma queda de 8,2% dos investimentos da China no exterior, dados oficiais aqui do governo chinês, mas a gente teve também um aumento dos aportes do mundo no Brasil de 20%, segundo a UNCTAD. Então, não foram só os investimentos da China no Brasil que cresceram, foram os investimentos estrangeiros, de forma geral, que cresceram aqui no Brasil. O setor de eletricidade, novamente, foi o que mais atraiu, seguido por petróleo e gás e obras de infraestrutura. E a gente teve também 25 projetos, né, que, no caso, é um número inferior ao ano anterior, né, 22% a menos, o que mostra que a gente teve menos projetos, mas com um valor maior. E uma perda de diversificação setorial também, né? Enquanto que a gente teve 12 setores com investimento chinês em 2018, em 2019 foram apenas 7. E a maioria desses investimentos ele ingressou via fusões e aquisições, com 44% em termos de projetos e 71% em termos de valor, né? E aqui o que me chama muita atenção e que eu acho que é o grande destaque de 2019 é a participação do Nordeste, né? Porque pela primeira vez o Nordeste foi a região que mais atraiu investimentos, até mais do que no Sudeste, né? Nesse ano específico. E não só em análise por número de projetos, mas também por valor. Pouco mais da metade do valor investido no Brasil em 2019 foi para o Nordeste. E eu acho que isso se deve muito também a um trabalho contínuo dos estados do Nordeste para atrair esses investimentos para o Brasil, né? Isso não começou ontem, né? Ou seja, eu me lembro que em pesquisas do CBC lá de 2012 já se falava dessas iniciativas do Nordeste em atrair investimentos chineses, né? Só em 2019, por exemplo, a gente teve visitas de alto nível de governadores ou vice-governadores
do Nordeste à China, né? Foram 7 dos 9. Se não me engano, o Maranhão foi um dos poucos que não mandou uma comitiva do Estado ao país, mas eles fizeram, por exemplo, uma outra iniciativa interessante de cooperação com o setor privado. Eles mandaram para lá uma comitiva de mais de 50 empresários do Estado, né, para conhecer, enfim, sinergias com setores na China. Eu acho que isso é muito relevante também. Ou seja, a gente vê também claramente um movimento aqui de descentralização do diálogo entre o Brasil e a China, né? Não necessariamente precisa sempre passar pelo governo federal, acho que já tem uma certa maturidade dos estados, das regiões e também do setor privado, que é algo crescente nos últimos anos, né? Em 2020, por outro lado, a gente viu uma queda desses investimentos aqui no Brasil de 74%, que chegou a 1,9 bilhão de dólares, né, que é um valor, o menor valor registrado desde 2014. Só vimos 8 projetos em 2020 também, 68% a menos. E o setor de eletricidade, ele atraiu praticamente todos os projetos em termos de valor. Praticamente todo o valor foi investido também via Greenfield. E o Sudeste, novamente, aqui foi o que mais atraiu esses investimentos, né? E aqui eu acho que, para finalizar, entrando um pouco nos detalhes sobre os investimentos da China no exterior, para a gente poder entender um pouco, né, desse contexto global, a gente viu aqui que até 2016 teve um movimento crescente realmente dos investimentos chineses no exterior. Chegou a esse pico aqui de 170 bilhões de dólares em 2016. Tá? Aqui eu estou usando dados oficiais do governo chinês, do MOFCOM. E a partir de 2016 a gente vê esse movimento de queda e de estagnação, né? Tem alguns fatores que eu acho que contribuíram para isso, né? O primeiro deles é um fator interno chinês, que é o maior controle do governo sobre a saída de capitais. Houve uma certa euforia, né, até 2016, né? Não à toa tem esse pico aí realmente que foge ao padrão, e algumas empresas estavam investindo em setores que não necessariamente eram da sua expertise, né? Eram setores que muitas vezes ofereciam muitos riscos, muitas empresas estatais investindo também, né, o que naturalmente seria um risco para o próprio governo. Então, a partir de então, o governo passou a ter um certo escrutínio sobre quais setores poderiam investir, quais empresas poderiam investir, e teve essa diminuição aí, né? Eu acho que o momento, a partir de 2017, era focar muito mais em qualidade do que em quantidade, né? E também tem fatores externos, naturalmente, né? A gente viu uma eclosão do que a gente chamou naquele período de guerra comercial, né, com a eleição do Trump. A gente viu depois que isso foi se alastrando para outros setores, sendo uma coisa muito mais complexa, né, uma rivalidade realmente entre Estados Unidos e China em diversos setores, e isso acabou também refletindo numa certa animosidade em relação aos investimentos chineses nos Estados Unidos, em setores considerados estratégicos, né, como de tecnologia, que acabou afetando a relação com outros países também, principalmente na Europa, né? A gente viu isso na Alemanha também, na Austrália. E em 2020, naturalmente, a gente teve uma redução também por conta da pandemia, né? Foi uma queda não só dos investimentos chineses no exterior, mas também dos investimentos externos globais de forma geral, né? Uma queda de 35%, segundo a UNCTAD. E aqui, comparando o Brasil com alguns países específicos, o que a gente vê aqui é que, claramente, a partir de 2016, teve uma queda quase que generalizada, né? Aqui eu escolhi países que têm uma relação madura com a China, né? Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, e Austrália. E os Estados Unidos, na verdade, foi o único país aqui que realmente teve um pequeno crescimento entre 2019 e 2020. Todos os outros tiveram queda, mas isso se deu por uma questão muito simples, que foi poucos investimentos muito volumosos em setores específicos. Então, na realidade, a situação geral também foi de uma intenção da China investir nos Estados Unidos naquele ano menor do que nos anos anteriores, né? E só para fazer aqui um movimento contrário, apesar da China ter diminuído seus investimentos no exterior, os investimentos do exterior na China, eles aumentam, né, em 2020, enquanto que nos Estados Unidos caem.
Então, a gente vê que em 2020, aí no gráfico, claramente, está ali pau a pau, realmente, Estados Unidos e a China, em termos de atratividade de investimentos no exterior. E aqui eu finalizo também, para não ocupar muito nosso tempo e a gente poder passar já para o debate, né? E, enfim, eu acho que por enquanto é isso. Queria passar a palavra agora para os outros palestrantes também. Obrigado pela atenção. Pela sua apresentação. Hoje, acho que qualquer pessoa que pesquise relações Brasil-China tem nesse trabalho do Túlio como, enfim, a referência principal. Eu acho que não há nada mais completo em termos de balanço e de análise dos investimentos chineses no Brasil do que esse trabalho que o Túlio vem desenvolvendo, né? Então, acho que é uma contribuição inestimável. Se não fosse isso, eu acredito que todo mundo que estaria pesquisando o assunto aí estaria totalmente perdido. Acho que a consolidação que ele fez das informações é algo simplesmente fantástica e essencial. Acho que sem isso não há como se discutir o tema de maneira objetiva. Parabéns ao Túlio pelo trabalho que vem desenvolvendo. Bem, agora eu vou passar a palavra, então, ao José Ricardo, né, que é o CEO do Lead China, com vasta experiência aí nessa área de relações empresariais, para que ele possa, então, dar a sua contribuição aqui ao nosso debate. Boa noite a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, né, o convite feito aí pela revista China Hoje, na pessoa do editor-chefe, o Alfredo Nastari, também ao professor Evandro Menezes de Carvalho, ao professor Luiz Paulino também, do Instituto Confúcio da Unesp, por participar desse importante ciclo de palestras sobre a China no mundo pós-pandemia. E fui convidado para palestrar junto com grandes especialistas, como o Túlio, que acabou de dar uma grande aula para a gente sobre um panorama geral dos investimentos chineses aqui do Brasil, e o Sérgio Quadros também, que vai fazer um apanhado sobre o futuro dessa relação, e dizer que isso faz parte do nosso cotidiano, e a gente tem também acompanhado todo esse ritmo de investimento chinês aqui no Brasil. Hoje, o tema é o panorama e tendências dos investimentos chineses no Brasil. E eu acho que o Túlio já quebrou alguns paradigmas, né, algumas preconcepções que nós temos sobre China, e eu vou também apresentar aqui alguns dados para que o ouvinte, né, a pessoa que está nos ouvindo aqui, permita tirar algumas conclusões e ter, inclusive, algumas surpresas sobre esse fluxo de investimento chinês no Brasil. Eu confesso que o chinês ele está cada vez melhor, né, mais bem preparado, melhor preparado, melhor dizendo, melhor preparado para atuar aqui no Brasil. E eu falo isso por uma experiência que eu tive na China de 2007 a 2012, sendo representante-chefe do escritório de advocacia brasileiro lá, em que reuniões, inclusive, muito extensas, se discutia, inclusive, sobre temas absolutamente nada pertinentes ao assunto de negócios, né? Eu me recordo muito bem, em diversos momentos, executivos de alto ranking de empresas chinesas discutindo aí sobre esporte, sobre carnaval, futebol principalmente, o carnaval, o samba, né? No meio de uma reunião. Isso parecia uma coisa muito amadora, né? E a gente percebe que hoje os executivos expatriados, né, aqueles chineses que já estão morando no Brasil, e aqueles executivos que vêm aqui ao Brasil para verificar as oportunidades de negócio, têm um maior conhecimento não só sobre o ambiente de negócios brasileiro, mas também sobre a legislação brasileira, permitindo-se, inclusive, já discutir sobre alíquotas de
na área de tributos. Então, temos visto aí cada vez mais o chinês com um know-how maior sobre o país. Eu acho isso super positivo, inclusive porque só confirma a importância que o Brasil tem como um hub central de recepção de investimentos aqui na América Latina. O Brasil ele foi o primeiro país na América Latina a atingir a cifra aí de 100 bilhões de dólares com a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, né? Quando a gente fala isso em termos de importação e exportação. Eu acho super relevante falar, né, em que pese todas as explanações sobre os investimentos chineses, investimento estrangeiro direto chinês aqui no Brasil, sobre esse volume de importação e exportação Brasil-China, de 2018, 100 bilhões, 2019, 100 bilhões, 2020, chegando a 102 bilhões em plena pandemia, e agora de janeiro a setembro, chegando à cifra astronômica de 105,6 bilhões de dólares. Acho que é até importante verificar que nesse primeiro semestre de 2021, ou seja, de janeiro até junho, a balança Brasil-China foi de 70 bilhões de dólares, né? 1 bilhão de dólares a cada 60 horas. Então, temos visto um crescimento, podendo chegar a 120 bilhões apenas nesse ano. Isso é apenas para confirmar o quê? O pragmatismo dessa relação de interdependência, uma relação ganha-ganha Brasil-China. Se analisarmos a perspectiva do investimento chinês aqui no Brasil, nós temos, até o ano de 2010, um investimento muito forte, um investimento estrangeiro chinês aqui no Brasil, muito forte em minério de ferro e o agronegócio. Depois, em 2011, nós acompanhamos um investimento cada vez maior do chinês no segmento que é o mercado consumidor brasileiro. As grandes marcas chinesas como a Huawei, a própria Xiaomi, num primeiro momento, quando ingressou aqui no Brasil, elas entraram nessa oportunidade. Depois, em 2013, foi a época, o momento dos investimentos do setor financeiro, né? Os grandes bancos chineses entrando no país. E 2014, a partir de 2014, infraestrutura e energia. E depois de 2017, teve uma tendência cada vez maior de empresas na área de tecnologia ingressando aqui no Brasil. E é muito importante analisarmos que nessa relação de 47 anos, né, de relações diplomáticas, a relação Brasil-China começou em 74, nós temos tido uma evolução por parte, inclusive, do governo, tanto do Brasil como do governo da China. A relação ela se iniciou em 74, mas em 93 o Brasil já foi alçado à condição de parceiro estratégico da China. Em 2012, na reunião dos BRICS, lá em Fortaleza, durante a visita do primeiro-ministro Wen Jiabao, a presidente Dilma Rousseff, o Brasil foi alçado a parceiro estratégico global. E são poucos os países no mundo que têm essa condição de relação estratégica global com a China. Tanto que nós tivemos aí o PAC, né, o Programa de Ação Conjunta Brasil-China, 2 PACs até agora, e o Plano Decenal Brasil-China, de 2012 a 2021. Estamos aí na expectativa de um novo plano decenal de 2021 até 2031, 2022 até 2031. É uma expectativa que haja uma reunião da COSBAN. A COSBAN, para aqueles que ainda não ouviram falar, é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. É um mecanismo de diálogo político entre o Brasil e a China, né, sobre o nível, sobre o ambiente governamental, e a COSBAN ela tem agora uma expectativa de se reunir até o final desse segundo semestre para discutir sobre o plano decenal. O que é o plano decenal, pessoal? O plano decenal é um plano de discussão sobre as áreas prioritárias e os projetos que são cruciais para o desenvolvimento, inclusive, do Brasil. Eu cito como um grande plano, um plano muito ambicioso nessa relação Brasil-China, é o plano da construção da ferrovia bioceânica, que é um plano de 10 bilhões de dólares, que pode ser desenvolvido aí, em que pese todos os desafios, tanto na área ambiental como na área, por exemplo, da proteção das áreas indígenas, muito importante para o Brasil. Porque ele vai cortar o Brasil até o Peru, né, com 5.000 quilômetros de trilhos, sendo dividido em 3 etapas. A primeira etapa, que é uma conclusão da ferrovia Oeste-Leste, que é a FIOL, depois a ferrovia
de Goiás a Porto Velho e chegando depois ao Acre. Esse projeto é um projeto que pode diminuir a logística do Brasil em 2 semanas, né? Brasil-China em 2 semanas. Ou seja, pode tornar os nossos produtos muito competitivos com outros produtos que o mundo exporta para a China, especialmente quando falamos aí, por exemplo, do minério de ferro e da proteína animal, especialmente a carne bovina australiana, porque com a redução de logística em quase 15 dias, a gente tem aí um preço mais competitivo do Brasil, chegando aí num ávido mercado consumidor chinês. A China, ela nos últimos 40 anos, ela tirou 770 milhões de pessoas da miséria. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o consumidor chinês, né, a classe média, né, ela tem aumentado. Hoje há uma estimativa aí de aproximadamente 400 milhões de pessoas, podendo chegar num grande número, entre 600 a 800 milhões. E a China ela tem desenvolvido o seu país com projetos muito ambiciosos, como até 2030 ser um mercado líder em inovação e chegar a 2049, né, uns 100 anos da fundação da República Popular da China, como um Estado forte, moderno, né, com uma ambição de ter uma prosperidade comum. Esse é o novo conceito chinês, né? Oferecer a todo o seu povo uma prosperidade comum. E onde que entra o Brasil nisso tudo? Bem, a China está procurando no mundo uma segurança energética, uma segurança alimentar e uma fonte de matéria-prima. E o Brasil tem tudo isso, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir quais são as oportunidades que o Brasil pode desenvolver com a China, claro, respeitando os 5 princípios de coexistência pacífica, que são o respeito mútuo, uma equidade, justiça, uma cooperação e uma relação ganha-ganha. A China não vê o Brasil num mandato de 4 anos, eu concordo com o que o Túlio falou previamente, né? No interesse chinês a longo prazo nessa relação sino-brasileira. E a gente pode se valer de várias experiências chinesas, né? Uma delas, falando inicialmente do que a gente pensa no mercado, né? Quando a gente fala sobre China, vem à nossa cabeça grandes obras de infraestrutura. Veja bem, conforme o próprio estudo do Conselho Empresarial Brasil-China, dos 48% do valor de estoque de investimento chinês de 2007 a 2020, né, que foram destinados ao setor de energia elétrica. Mas aqueles que pensam que a infraestrutura só correspondeu a 5%. Infraestrutura é um grande know-how chinês. A China implementou agora uma diretriz que até 2035 pretende chegar a 700 mil quilômetros de uma rede de transportes abrangente. Esses 700 mil quilômetros vão ser moderno, né, com um custo muito eficiente, sempre relacionado a uma energia limpa, né, ou seja, uma tecnologia verde, inteligente e segura. Dos 700 mil quilômetros, 200 mil quilômetros serão em malha ferroviária, 460 mil quilômetros serão em estradas, 25 mil quilômetros em rios, 27 em portos costeiros, 36 portos secos, 400 aeroportos civis e 80 centrais expressas de entrega. Essa tecnologia, esse know-how, o Brasil pode absorver. Retomo o que eu disse anteriormente, apenas 5% de 2007 a 2020 foi alocado à área de infraestrutura. Mas há outros 2 setores muito interessantes para observarmos, que são, seguindo o próprio comunicado, a própria orientação e sugestão do embaixador plenipotenciário e extraordinário da República Popular da China aqui no Brasil, Yang Omin, de que o Brasil precisa aproveitar essa integração da tecnologia chinesa com a agricultura, ou seja, a agricultura moderna. No Brasil ainda se fala, às vezes, da agricultura 4.0, mas é importante observarmos que há uma possibilidade do Brasil desenvolver com a China uma agricultura com tecnologia, uma agricultura 5.0, que é o quê? Aliar o Big Data com a robótica, a inteligência artificial, né, o processamento em nuvem das imagens, né? Então, imagina, por exemplo, num plantio aqui brasileiro,
Lembrando que 34% de todo o agribusiness é destinado à China, então ele pode implementar essa tecnologia de drones e rovers, né, aqueles veículos não tripulados e veículos que caminham aí, que andam no solo, e mandando imagem em nuvem, né, para uma central, né, de imagem e vídeo, é uma central ao vivo, recebendo essas imagens e processando isso com inteligência artificial para uma aplicação aí mais inteligente de água, né, recursos hídricos, uma diminuição da aplicação de defensivos agrícolas, né, de agrotóxicos, fazendo com que haja uma economia, né, nessa produção do campo, e também haja o quê? Um desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. É indiscutível hoje que precisamos aliar a tecnologia à sustentabilidade. Inclusive porque quais são os 3 pilares do 14º Plano Quinquenal Brasil-China de 2021 a 2025? Que são planos quinquenais? Os planos a cada 5 anos. A China foi fundada em 1949, a partir de 53, ela se utilizou desses planos a cada 5 anos do modelo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para desenvolver a China nos próximos 5 anos, a China futuro. Hoje a China se encontra no 14º plano e os 3 pilares são sustentabilidade, inovação e inclusão. Então, o Brasil, aplicando essa tecnologia, ele vai poder se valer, inclusive, de uma maior penetração no mercado consumidor chinês. Por quê? Porque o produto brasileiro pode ser mais sustentável. Isso é muito importante, até porque a China é um país que investe pesadamente em inovação. A China, em 2020, ela investiu 2,4% do seu PIB em inovação. É um país que tem muito a compartilhar em termos de tecnologia, especialmente no nosso grande campo, né, na nossa força motriz aqui do Brasil, que é a agricultura. Em segundo lugar, falando além do agronegócio, eu gostaria de falar um pouco sobre a Rota da Seda, mas não o princípio da teoria da Rota da Seda, o investimento do Belt and Road Initiative, que foi estabelecido pelo Xi Jinping em 2013, especificamente na área de infraestrutura. Eu acho importante analisar a Rota da Seda digital, né, que ela é subdividida em alguns pilares, como a telecomunicação 5G, as smart cities, né, as cidades inteligentes e o comércio eletrônico. O Brasil tem uma grande oportunidade de desenvolver o comércio eletrônico. É indiscutível hoje que o povo brasileiro, né, desde do pequeno, médio, grande empresário, tem usado cada vez mais o comércio eletrônico para tentar pulverizar suas vendas e aumentar o seu market share, a sua penetração no mercado, por conta, inclusive, da pandemia, né? A pandemia fez com que houvesse um processo cada vez maior de digitalização aqui no país. Seguindo, por exemplo, a campanha do Dia dos Solteiros, que é uma campanha do Alibaba que acontece no dia 11 de novembro, né? Todo 11/11, o Alibaba, que é um grupo de comércio eletrônico, ele faz uma campanha do Dia dos Solteiros, Singles Day, em inglês, em que há um número expressivo e cada vez maior dessas vendas durante a campanha. Em 2017, a campanha arrecadou 25,4 bilhões de dólares. Em 2018, foi de 30,8 bilhões de dólares. Em 2019, 38,4 bilhões de dólares. E depois, em 2020, basicamente dobrou, foi para 74,1 bilhão de dólares. 74,1 bilhão de dólares, a gente está falando em quase 400 bilhões de reais numa única campanha. Por quê? Porque a China ela aplicou a tecnologia, né, com logística, né, e melhorando todo esse sistema aí de entregas dentro do próprio país. O Alibaba é um grupo, por exemplo, que ao visitar lá na China, você tem um lema, né, de qualquer produto ser entregue dentro da China em 24 horas, né, e qualquer produto entregue no mundo em 72 horas. Então, é algo muito interessante ser observado e é um outro pilar aí que podemos nos valer para desenvolver o nosso mercado, né? Falar um pouco da tecnologia na agricultura, um pouco do comércio eletrônico, a telecomunicação 5G, que, honestamente falando, né, até o presente momento, né, diante de todas as disputas, especialmente aí entre a Huawei, a Nokia, né, e
está tendo uma discussão sobre a qualidade, né, ou sobre a existência de backdoors, ou seja, entradas, né, atrás do sistema para acesso do que o usuário está acessando, né? Não foi previsto, né, não foi até agora a Huawei, como uma empresa chinesa de telecomunicação 5G, ela disponibilizou essa tecnologia 5G para que o mundo tivesse acesso, e não foi comprovado até agora a existência de backdoors, né, de acesso de uma forma ilegal ou clandestina, né, no que o usuário está utilizando. Então, a telecomunicação 5G chinesa, que já é aplicada aí num campo de mais de 900 milhões de usuários, lembrando que a China está com aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas, é uma tecnologia que pode ser muito bem-vinda ao Brasil. A China, diga-se de passagem, ela já abriu aí um laboratório para desenvolver a tecnologia 6G. Tamanha é a possibilidade aí de desenvolvimento, uma mudança complexa, completa e radical sobre a forma de comportamento do ser humano em sociedade. Até porque a telecomunicação 5G ela diminui a latência e ela vai promover aí uma maior integração, uma maior velocidade de conexão, permitindo uma telemedicina, né, de alguém sendo operado aqui em São Paulo por um médico no Rio Grande do Sul, né, os veículos autônomos, ou seja, veículos que são manejados, são dirigidos por robôs, além de uma série de outros segmentos. Em respeito ao Sérgio Quadros, aí para limitar aqui meus 20 minutos, né, está faltando apenas um minuto aqui, eu vou concluir a minha fala dizendo que a China tem uma série de oportunidades para serem desenvolvidas. A China e o Brasil têm um casamento indissolúvel, é uma cooperação pragmática que a gente precisa aproveitar essa oportunidade, tanto na manufatura inteligente como no comércio eletrônico, né, desenvolver uma agricultura moderna. Isso tudo em prol de um plano Brasil, de um plano de desenvolvimento para que haja uma menor dependência de outros países, né, que a gente consiga desenvolver o nosso mercado de uma forma aí, interessante, importante, e que a gente consiga cada vez mais ampliar a potência que é principalmente o campo brasileiro. Eu concluo aqui agradecendo mais uma vez o convite pela revista China Hoje e pelo Instituto Confúcio da Unesp. Muito obrigado. Fico no aguardo do debate ao final da apresentação do Sérgio. Muito obrigado, José Ricardo, pela sua exposição, que também destacou questões fundamentais aí para essa questão da cooperação Brasil-China nessa era de investimentos, né, como essa questão da infraestrutura, da saída para o Pacífico, que é uma questão da maior importância, essa questão da cinturão em rota digital, que é outra questão fundamental, e, enfim, de todo esse arcabouço institucional que hoje permite que essas discussões sejam feitas de maneira muito mais organizada. Bem, dando seguimento, eu passaria, então, a palavra agora ao Sérgio, para que ele, então, faça aí as suas considerações sobre, enfim, o que está sendo discutido, e também que dê um pouco a sua visão aí sobre essa questão do futuro, né, das relações Brasil-China. Bom, boa noite a todos. Gostaria de iniciar aqui agradecendo o convite da revista China Hoje, né, através do Alfredo Nastari e do Evandro Menezes. Também agradecer ao Instituto Confúcio da Unesp, ao professor Luiz Paulino, pelo convite. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença aqui. Eu acho que é um momento da gente aqui estar trocando experiências, né? Sobre os investimentos chineses, eu acho que tem um trabalho que o Túlio coordenou dentro do Conselho Empresarial Brasil-China, recém-apresentado, que fala muito, né, do período de 2007 a 2020. Então, eu acho que eu gostaria de conversar com vocês, né, sobre um outro lado que está por trás disso, tá, compartilhando, complementando isso, né, que é uma visão, até dentro do tema que nós estamos desenvolvendo, que é panorama e tendências dos investimentos chineses, como isso funcionaria do outro lado da China. Eu fiz alguns slides aqui e quero compartilhar com vocês, tá?
Só um pouquinho, gente, que está me dando... Ele tá compartilhando a tela do PPT, que eu não estou conseguindo assistir do outro lado. Agora apareceu, Sérgio. Tá bom, obrigado, gente. Desculpa aí pelo transtorno, tá? Mas só dar uma visão para vocês, e começando a explicar sobre China, tá? É interessante entender um pouquinho do funcionamento do sistema financeiro chinês. Foi falado aqui sobre os investimentos que eles têm que ter autorização do governo. E realmente o órgão que autoriza isso é a SAFE, que é a State Administration for Exchange. Ela que controla todo o movimento da entrada e saída de moeda estrangeira da China, tá? Eu não vou falar aqui, que não é o tema central desse evento, dessa live, né? Sobre os outros órgãos, que é o People's Bank of China, ou a China Bank Insurance Regulatory Commission, a Securities Regulatory Commission, mas só para mostrar que é a SAFE que centraliza. E você tem que ter uma cota de investimento, sim, e aí entra dentro do que o Túlio e o José Ricardo falaram, que você vai investir no exterior de acordo com aquilo que é de interesse do governo, que está dentro das políticas do governo, tá? Importante entender também que existem 3 bancos de fomento dentro da China, que são os chamados Policy Banks, né, que é o China Development Bank, que já está no Brasil, cuida mais das operações de infraestrutura, tá? O Exim Bank também, que foi criado, que é um banco que cuida mais para as operações de trade finance de longo prazo, e o Agricultural Development Bank of China, que é um banco de investimento na área da agricultura, tá? Esses bancos, tanto o Exim Bank quanto o CDB, eles atuam aqui no Brasil também, fazendo financiamentos de longo prazo e apoiando projetos de empresas chinesas ou que têm interesse de flavor chinês. É importante isso, né, que a gente saiba que existem esses bancos por trás, tá? Além dos bancos chineses. Além disso, os bancos multilaterais de desenvolvimento, que o primeiro é o Asian Infrastructure Investment Bank, né, que o Brasil agora faz parte, né? De um capital de 100 bilhões de dólares, o Brasil tem apenas 1 bilhão, mas faz parte. São mais de 103 países membros, tá? E o objetivo desse banco, tá, ele é aprovar justamente os projetos que estão relacionados à Rota da Seda, citado pelo José Ricardo e pelo Túlio, tá? E criar negócios, oportunidades de negócio para empresas e bancos chineses nesse movimento de going global que as empresas têm, tá? Além deles, tem o Banco dos BRICS, que todo mundo conhece, né? Hoje tem a participação já de 8 países, né? Capital de 100 bilhões também, tem 67 projetos aprovados no valor de 24,4 bilhões, né? E o AIB já tem 127 projetos aprovados no valor de 45 bilhões de dólares. Alguns projetos são aprovados em dólar e outros são aprovados em renminbi, né? Na moeda chinesa. É interessante entender isso, porque esses bancos captam tanto em dólar quanto em renminbi para financiar os seus investimentos, né? Os seus projetos de investimentos, tá? Aqui, só para lembrar, existe o Made in China, não vou entrar em detalhe, mas o Ricardo falou lá sobre investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? O que a China está querendo. É interessante só conhecer esse projeto, né? Que provavelmente todos que estão aqui assistindo já conhecem, tá? Que, na verdade, isso aqui é sair do Made in China para um Design in China, né? Principalmente nesses setores, né?
que são os setores mais focados pelo governo chinês. Tá? E o 14º plano quinquenal que o José Ricardo falou, onde existe um foco muito em inovação, né, nas tecnologias, com 70%, por exemplo, dos chips e semicondutores sendo fabricados na China, a questão do 5G, a questão do blockchain, falou na economia digital, eu iria além do comércio digital, né, o que está por trás do comércio digital, o comércio eletrônico, que é a inteligência artificial, o machine learning, a internet das coisas, né? Então, assim, a China ela tem algumas metas, tá? E com certeza ela vai cada vez mais precisar do Brasil em algumas coisas, tá? Além da urbanização das pessoas, ali 65% da população até 2025, 80% até 2035, e aqui 20% da frota de veículos movidos a eletricidade até 2025, tá? Além de outros itens. Mas é importante a gente ter conhecimento sobre isso, porque isso aqui é o que a China está caminhando. No momento que ela está caminhando, aqui abre espaço para o Brasil fazer várias parcerias, que não é só o que está acontecendo hoje, que é a exportação de commodities. Tá? Aqui o projeto da Rota da Seda, onde já tem mais de 172 países que já assinaram, pelo menos o memorando de entendimento, a questão dos financiamentos de projetos aqui, tá? De 2013 a 2020, foi mais de 1,4 trilhões de dólares, tá? Aliás, subiu de 1,4 para 1,35, tá? São vários projetos que tem ao longo do Sudeste Asiático, né? De projetos vai ter a Europa, na África e aqui agora na América Latina. Mas só um detalhe aqui, na América Latina tem praticamente 19 países que foram signatários desse projeto, tá? E o Brasil não faz parte deles, tá? A Argentina estaria assinando esse projeto. Tá? Mas você vê que na África, no Sudeste Asiático e no Leste Europeu, a aderência é bastante forte dentro desses projetos. Tá? Aqui algumas empresas chinesas no Brasil. Me lembro que quando eu estava na China, todas elas, a maioria, se aproximavam e queriam buscar parceiros aqui no Brasil. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Mas a verdade é que hoje há vários investimentos aí, como o Túlio bem descreveu no estudo dele, né? E aqui eu quero entrar numa questão da internacionalização da moeda chinesa, que hoje o Brasil ele não está dentro dessa agenda, tá? E nós estamos vendo aqui os principais hubs financeiros do mundo, tá? Claro, Hong Kong se destaca com 75%, mas nós estamos vendo aqui o Reino Unido, Singapura e o quarto é os Estados Unidos, com quase mais de 2,5%, né, já chegou a 3%, tem Taiwan, França, Coreia do Sul, a própria Austrália, né, Alemanha, Japão. Então, todos eles já estão fazendo as suas transações na moeda chinesa. O Brasil está ficando para trás nisso, tá? E com certeza isso atrapalha um pouquinho a oferta de investimentos no Brasil, porque você vai entender o seguinte, a gente pode até entrar mais profundamente nisso mais tarde, no momento que você tem que internalizar os recursos, tá? Você vai transformar o renminbi em dólar, você vai trazer dólar, depois transformar isso em real, tá? Quando você tem que levar para fora, você tem que pegar o real, transformar em dólar, para depois transformar em renminbi. Isso tem um custo de transação extremamente elevado e, às vezes, não incentiva o investimento no Brasil, tá? Isso eu diria assim que é um grande gargalo que hoje existe, tá? E que pode, às vezes, nos atrapalhar um pouco, tá? E aqui também, só para já adiantar um pouco, a questão do lançamento da moeda digital, né? Do China Central Bank Digital Currency, que isso vai, como o José Ricardo falou na questão do comércio eletrônico, vai entrar nas transações, com certeza, e facilitar, ter uma agilidade maior nesse processo também, que permitiria alguns investimentos importantíssimos dentro da área do 5G e depois, mais tarde, do 6G. Né? Muitos entendem que o 5G é aumento da velocidade, ou seja, aumentaria 100 vezes a velocidade do 4G. Na verdade, o 5G está para o 4G, assim como foi a lâmpada elétrica para a eletricidade. Tá? As aplicações do 5G é muito mais ampla, tem um escopo muito maior. Quando nós chegarmos no 6G, nós vamos ter a comunicação holográfica, a imersão na realidade virtual, várias coisas que vão vir por trás dessa tecnologia. E a China está desenvolvendo isso com muita agilidade. Juntando a questão da moeda, da internacionalização da moeda com a Rota da Seda, nós estamos vendo aí que vários países, tá? Participantes do Belt and Road Initiative já estão fazendo o estudo da sua moeda digital também. Isso pode levar a uma interoperabilidade dessas moedas, né, agilizando as negociações. Acho que é importante isso. Tá? E aqui os acordos de livre comércio, que a gente está vendo que a China está fazendo acordos de livre comércio
com vários países, principalmente no Sudeste Asiático, né? E aqui na América Latina tem com o Chile e com o Peru, está agora abrindo umas conversas com o Uruguai. Tá? A origem e destino de exportações da China, mais de 50% hoje estão concentradas na Ásia. Tá? E aqui um framework dos principais acordos que a China está entrando. Né? Além do Asian Plus 3 que ela participa, que é os 10 países do Sudeste Asiático, mais a China, Coreia e Japão, ainda tem a iniciativa lá do RCEP, né? Que inclui também outros países, tá? Como Nova Zelândia, Austrália, também o Japão, além dos 10 países do Asian, tá? E tem mais o Trans-Pacific Partnership, que a China já anunciou que tem interesse em entrar, tá? Que além desses países que estão na Ásia, ainda inclui o Chile, Peru, México e Canadá. Os Estados Unidos, na gestão Trump, se retirou, talvez, quem sabe, volta, né? E quem está querendo se juntar aí também é o Reino Unido nesse Trans-Pacific Partnership. Então, aqui existe uma questão muito importante nesse comércio aqui, né? Que isso aqui já representa, com certeza, muito mais de 30% do PIB mundial. Então, onde é que tem o foco? Onde é que o Brasil também tem que caminhar para ir na direção dos seus investimentos, tá? Só um minuto, gente. Voltando agora, tá? Encerrando, eu acho que é extremamente importante o Brasil também, diante disso que nós vemos do outro lado, tá? Desenvolver uma política industrial pública de médio e longo prazo, aonde ele possa receber, ter um plano de recebimento desses investimentos. Agir com um pragmatismo negocial inteligente também é super importante, né? E o José Ricardo falou na questão do plano decenal. Eu acho que aí o papel da COSBAN é relevante, né? E o Brasil tem que definir quais são os seus investimentos prioritários, tem que ter essa lista. A transoceânica, com certeza, é uma delas, porque nos faz baratear os custos de logística. A Ferrogrão, por si só, talvez não seja viável economicamente, então a transoceânica seria, né? Então, acho que falta essa discussão nossa, tá? Porque senão nós vamos continuar hoje, como foi citado, na nossa balança comercial, cerca de 50% da nossa balança comercial hoje é a exportação de minério de ferro e petróleo, tá? Eu acho interessante a gente, depois agora, acho que vai ter a abertura das perguntas, né? E eu acho que a gente pode discutir algumas coisas com maior detalhes, mas só uma coisa que eu estava falando antes da minha palestra, mesmo no tempo que estava em Xangai, muitas das empresas se aproximavam de nós, Banco do Brasil, na época, e queriam fazer negócios com o Banco do Brasil e estavam procurando uma parceria do mesmo estilo como a China abriu a sua economia, ou seja, através de joint ventures, onde o capital chinês era mandatário, né? Tinha 51%, era majoritário. E da mesma forma, os chineses, no início dos anos 2009, 2010, quem estava na China, lembra que a China procurava esse tipo de investimento. Tá? Hoje, logicamente, alterou tudo, e nós estamos vendo que eles estão em campos como da energia, onde tem uma receita que garante um fluxo de recursos que não atrapalha aquela questão que eu falei dos custos de transações da moeda. Tá? Eu paro por aqui, e aí a gente fica aberto aí a algumas perguntas também, né, as respostas. Tá? Muito obrigado, Sérgio, pela sua exposição, também abordando questões estratégicas nessa questão não só dos investimentos chineses do Brasil, como dos investimentos brasileiros na China, né? E, sobretudo, também essa questão monetária, né? Que é uma questão importante, né? Nessa questão da aceleração, né, dos negócios bilaterais. Bem, nós temos algumas questões que já foram postas, né? Eu não vou direcionar essas questões a nenhum de vocês especificamente, né? Mas eu vou ler aqui algumas questões e depois vocês fiquem à vontade aí de comentar que foi perguntado aí dentro daquilo que vocês considerarem conveniente. Bom, temos
uma primeira pergunta que fala sobre essa questão de se há participação do setor de hotelaria e transporte dos investimentos chineses no Brasil. Há uma segunda questão que está posta, que pela Esther, dizendo, olha, ouço muito sobre a China vindo se desenvolver no Brasil, mas gostaria de saber, né, enfim, aqui se há alguma estratégia brasileira para a China, né, que eu acho que isso também é uma questão aí da maior importância, né. Também, uma outra questão nessa linha de se há, vamos dizer assim, entraves para as empresas brasileiras atuarem na China, né? Quais seriam essas dificuldades? Temos também mais 3 questões aqui, dizendo que sobre o papel, né, dos governos estaduais nessa cooperação de investimentos chineses, né? Essa foi, inclusive, direcionada aqui especificamente ao Zé Ricardo. Também uma outra sobre essa questão do porquê o Brasil não aderiu, vamos dizer, até hoje, ao acordo do Belt and Road, esse projeto Cinturão e Rota, que já tem aí como foi discutido mais de 20 países, né, da América Latina que aderiram ao projeto, o Brasil ainda não aderiu formalmente, né? Também há uma pergunta aqui da Larissa, aqui especificamente endereçada ao Túlio, sobre, enquanto a pesquisa quantitativa, os dados fornecidos pela China, pelo MOFCOM, muitas vezes aparecem críticas como utilizá-los e justificá-los na pesquisa, enfim, aí sobre essa questão metodológica da pesquisa, né? Também há uma outra pergunta aqui sobre se a China está fortalecendo a sua produção agropecuária interna, né? Que eu acho que aí há alguma coisa lá no 14º plano quinquenal sobre isso, né? E se está nos interesses brasileiros sobre quais os interesses brasileiros sobre essa questão. E as 2 últimas aqui também falando sobre, novamente, governos estaduais, e uma última falando sobre essa questão aí dos conflitos Estados Unidos e China e como o Brasil poderia se posicionar frente a isso, ou seja, quais as oportunidades que se abririam diante disso. Enfim, são essas questões que estão postas aí inicialmente. Eu passaria, então, a palavra aí ao Túlio, inicialmente, para que ele, então, fizesse as suas observações e, enfim, aí fica à vontade, Túlio, para comentar aí os pontos que você julgar conveniente aí. Obrigado, Luiz Paulino. Na verdade, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre as questões que são referentes à pesquisa e rapidamente aqui deixar as outras para a gente poder debater com o Sérgio e com o José Ricardo, né? A primeira pergunta, que foi sobre a questão do setor de transportes e hotelaria, o setor de transportes, sim, tem investimentos aqui. A gente tem, por exemplo, eu não sei exatamente o que a pessoa que perguntou quer dizer como transportes, né? Isso é um pouco abrangente, mas a gente tem, por exemplo, no setor de transportes, que não deixa de ser também infraestrutura e logística, no caso, né? Os investimentos em portos, a gente tem a empresa China Communications Construction, que investiu no Porto de São Luís do Maranhão, tem a China Merchants, que investiu no Paraná, no terminal de containers do Paranaguá,
E tem a própria Cofco também, porque geralmente a gente percebe a Cofco como uma empresa que investe só no setor agrícola, mas ela é muito mais do que isso, né? É uma empresa que investe desde a originação ao transporte do grão, né, da soja, majoritariamente aqui no Brasil. Então, a gente tem, sim, investimentos no setor de transporte. Eu imagino que a pergunta tenha sido direcionada muito também para questões mais ligadas, por exemplo, a ferrovias e rodovias, que ainda, até onde eu sei, não são setores muito explorados aqui, não por falta de interesse, tá? Porque realmente, por várias vezes, vieram empresas chinesas aqui, tentaram consórcios nessa área de ferrovias, principalmente, né? Bom, a China tem uma malha ferroviária gigantesca que, assim, em pouquíssimo tempo, né? Quem já foi conhece, já andou de trem na China, sabe como é que é a infraestrutura deles lá, não só para transporte de mercadorias, como de pessoas também. E em relação à questão do setor de hotelaria, até onde eu sei, não tem investimento aqui. Inclusive, eu acho muito improvável que a gente vá ter investimento aqui nesse setor, porque, como eu falei, né, a partir de 2016, né, de 2017 mais especificamente, a China começou a ter um controle maior sobre a saída de capitais e um escrutínio sobre setores que seriam prioritários. E o setor de hotelaria é um setor desencorajado hoje pela China no exterior, né? Eles já fizeram investimentos, tem investimentos importantes no exterior, mas a própria Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que de uma forma ou de outra lidera esse escrutínio, colocou claramente que esse setor de hotelaria ele é desencorajado, não é que seja proibido, mas definitivamente não é prioridade para o governo agora. Em relação à questão do MOFCOM, sim, existem críticas, naturalmente. Todo trabalho que envolve monitoramento de investimento tem críticas. Eu tenho críticas ao meu próprio trabalho, enfim, são limitações que a gente tem, naturalmente, mas eu acho importante a gente ter o MOFCOM como base, porque é o dado oficial, né? Então, aquilo ali é o que o governo chinês passa para a gente, mas eu acredito que, de forma geral, se a gente pegar um investimento bruto ali, o montante geral, eu acho que é um dado com credibilidade. O problema é quando a gente começa a fazer uma imersão nesses investimentos, por exemplo, na questão geográfica, né? Por exemplo, a gente sabe, isso é um problema até no próprio monitoramento brasileiro, que muitos investimentos eles são triangulados, ou seja, a real origem, ou no caso do investimento chinês, né, destino desse investimento, ele acaba não correspondendo à realidade por questões fiscais. Muitas vezes são investimentos feitos pela China em outros países que são destinados a paraísos fiscais, né, por questões jurídico-financeiras ali que facilitam o investimento, que acabam mascarando, vamos dizer assim, o destino e a origem dos investimentos. E é por isso que o CEBC faz esse trabalho, né, para a gente ter uma maior clareza sobre esses detalhes, né, dos setores em que são investidos. E aí eu já levantando a bola aqui para o Sérgio e para o José Ricardo, eu acho muito interessante a gente falar da questão da nova Rota da Seda que levantaram, né? Claro, vocês sintam-se à vontade aí, mas eu acho que esse é um tema bastante interessante para a gente levantar aqui. Bem, obrigado, Túlio. Passo, então, a palavra ao Zé Ricardo. Eu acho que as considerações a serem feitas, as perguntas foram muito bem apresentadas, o Túlio respondeu de uma forma muito satisfatória, apenas adicionando algumas pitadas aí, algumas informações em relação, por exemplo, ao que o Túlio falou do transporte, que é um tema muito abrangente, né? A gente tem visto o chinês realmente ele fazendo o A a Z, né? No caso, por exemplo, mencionado sobre a Cofco, a empresa de grãos, ela tem aí essa ideia de começar, né, desde do plantio até o escoamento, ou seja, não ficar dependente do Brasil nessa cadeia, né, da produção até o escoamento. Por quê? Porque nós temos aqui, isso em conteste, que o Brasil tem uma série de desafios, né, gargalos, especialmente na área de infraestrutura. Então, os chineses têm investido bastante nesses segmentos para que haja uma possibilidade de extração ou plantio, né, e o oportuno escoamento aí para a China, para garantir de novo, que já debatemos previamente.
segurança alimentar, segurança energética e a questão de matérias-primas. Minério de ferro, soja e petróleo, o ano passado responderam aí a 81%. E é muito importante, o chinês também, ele está percebendo que não adianta ele comprar um espaço, né, uma área aqui no Brasil e não ter como escoar. Então, isso também é levado muito em consideração. Na questão de hotelaria, é uma questão bem atípica, né, quando falamos sobre investimentos, mas eu acho interessante passar alguns números, professor Luiz Paulino, até porque o turismo chinês é um turismo que enche os olhos, né, dos americanos, dos europeus, e a gente ainda não conseguiu chamar a devida atenção da China, seja por questão dos 17 mil quilômetros de distância, seja por uma questão aí de 11 horas de fuso, pela distância e pela dificuldade, mas também pela facilidade de se chegar ao nosso país, né? A China tem que atravessar o mundo para chegar aqui no Brasil. A China tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas, sendo que por ano são 141 milhões de chineses que viajam por mundo, né? Eles compram no exterior, quando eles viajam, aproximadamente 250 bilhões de dólares. E tem um estudo dizendo que até 2030 há uma possibilidade do chinês passar a adquirir 300 bilhões de dólares em compras no turismo feito no exterior, não domesticamente. Fazendo um paralelo com o Brasil, enquanto há 141 milhões de chineses viajando por ano, no Brasil são apenas 60 mil. Não são 60 milhões, 60 mil chineses. É um valor ínfimo, né? A gente está aí raspando a superfície. Há uma grande oportunidade aí para desenvolver, até porque nós temos aqui no Brasil já 300 mil cidadãos chineses, né? Com um turismo de 60 mil, ainda que o Brasil tenha isentado o visto para o chinês viajar, né, desde outubro de 2019, quando o governo Bolsonaro liberou, né, promover essa isenção de visto para o chinês, há uma série de oportunidades para a gente desenvolver. É claro que em outubro de 2019 o chinês ficou isento do visto, né, para ingressar aqui como turista, mas veio a pandemia a partir aí de janeiro, fevereiro de 2020. Então fica um pouco difícil a gente fazer essa análise nessa janela de tempo. Até porque o Ministério do Turismo estava fazendo um trabalho de homologação de maiores agências. O ano de 2019, até outubro de 2019, foram 296 agências e receptivos autorizados, homologados pelo Ministério do Trabalho do Brasil. Se compararmos 2019 com 2018, foi um aumento de 5 vezes. Então, o Brasil estava desenvolvendo aí essa coordenação para desenvolver esse turismo, mas, infelizmente, por conta da pandemia, isso ficou aí suspenso, né? Dando continuidade às perguntas, né, o que o chinês sabe muito do que quer do Brasil, né, mas o Brasil não sabe ainda o que o Brasil quer da China, né? Foi uma das perguntas levantadas pelo público. Bem, como o próprio Sérgio Quadros já falou muito bem sobre a questão da COSBAN, dessa Comissão de Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, dentro da COSBAN que a gente pode desenvolver um Plano Brasil. Até porque esses projetos que são chamados como projetos bandeira, né, o flagship projects, são projetos ambiciosos que dependem de um grande know-how e um volume de dinheiro muito alto, um volume de investimento muito alto. Então, a gente pode, sim, nos valer desse mecanismo, afora todo o debate feito pelo empresariado em diferentes fóruns, como esse fórum de hoje, inclusive, aí, fomentado pela revista China Hoje, pelo Instituto Confúcio na Unesp, para debater sobre essas questões. Então, a COSBAN ela pode ser, sim, né, dentro das suas 12 subcomissões, ser um espaço de um diálogo para desenvolver planos, né, de algumas exigências que o Brasil pode fazer, sobre pedidos que o Brasil pode fazer à China. Tanto que, se analisarmos os acordos que são assinados durante essas reuniões da COSBAN, podemos ver que, em uma dessas reuniões, o próprio Brasil, inclusive, assinou, em conjunto com a China, um artigo especificamente falando sobre economia, de que a China reconhece
que compra basicamente produtos com baixo valor agregado, basicamente commodities brasileiras, e que tem interesse em diversificar essa pauta com o Brasil. Então, há uma possibilidade aí de diálogo para um melhor aproveitamento, né, do nosso potencial, né, a gente exportar aí produtos com maior valor agregado. Em relação aos estados, eu acho que a apresentação do Túlio, per se, ele já justifica essa questão, até porque temos observado que o fluxo hoje não depende exclusivamente do governo federal, né, mas os governos estaduais têm aí desenvolvido uma série de iniciativas. O governo, por exemplo, de São Paulo, constituiu um escritório comercial da Invest São Paulo em Xangai, isso foi exatamente em agosto de 2019, e uma série de outros estados têm promovido missões para a China, e missões aí com o principal objetivo de recepcionar investidores chineses interessados em investir regionalmente. Reflexo disso é a própria região Nordeste, que tem recebido investimentos, especialmente em energia limpa, né, energia eólica e energia solar. E, por fim, falando da nova Rota da Seda, eu acho que essa é uma questão que merece aí uma melhor atenção, especialmente por parte do governo, mas é muito interessante verificar que a nova Rota da Seda, né, a política do cinturão em rota, que foi estabelecida em 2013 pelo governo de Xi Jinping, e oficialmente até março de 2020, mais de 140 países assinaram essa parceria. O Brasil, ele não, e aí eu gostaria até de ouvir do Sérgio e do Túlio, né, mas o Brasil, ele não recebeu, ele não teve nenhum revés por não ter, até o presente momento, assinado a política do cinturão em rota. Tanto é que o que temos visto é a continuidade do investimento chinês aqui no Brasil, com exceção da pandemia, é claro, e um aumento desse fluxo, né? O fluxo de investimento, né, de importação e exportação, melhor dizendo. Exportação e importação Brasil-China, chegando a 100 bilhões em 2018, chegando a 100 bilhões em 2019, 102 em 2020, 105 de janeiro até setembro agora desse ano, podendo chegar a 120, ou seja, temos visto aí uma corrente, né? A China sendo o maior parceiro comercial desde 2009, a gente tem visto uma corrente crescente desse volume de importação e exportação. Só que eu acho importante analisarmos quais são as questões por trás de todo esse plano, até porque a política do cinturão em rota, ela foi indagada pelo próprio presidente da COSBAN por parte de Brasil, lembrando que a COSBAN ela é chefiada pelo número 2 do Brasil e o número 2 da China. Então, a última reunião da COSBAN foi feita em junho de 2019. Nessa oportunidade, o próprio vice-presidente Mourão foi indagado do porquê do Brasil ainda não ter assinado, né, ser signatário da política do cinturão em rota. E ele deixou muito bem claro que precisa entender aí quais são os prós e contras, e o que se discute em outros países é a questão do Chinese Debt Trap, né? Ou seja, sobre alguns países acusam a China de uma armadilha financeira, né? Do país eventualmente se valer desses projetos, mas ficar dependente financeiramente do financiamento chinês. Mas eu volto a dizer, eu acho que a provocação do Túlio foi muito interessante, mas eu gostaria de saber se vocês compartilham do mesmo entendimento, porque eu não vi nenhum viés contrário pelo fato do Brasil, até o presente momento, não ter assinado a política do cinturão em rota. Talvez a política do cinturão em rota, o Brasil aderindo a essa política, pode haver um avanço infinitamente maior, né? Mas até o presente momento eu não vi nem nos bastidores, né, alguma retaliação pelo país não ter assinado essa política. Muito bem. Então, eu passaria agora ao Sérgio para que ele, então, fizesse aí os seus comentários. Né? Bom, eu acho que o Túlio e o José Ricardo já responderam, já praticamente esgotou todo o assunto. Acho que foram muito bem respondidas as perguntas, as colocações, né? A minha contribuição, ela ficaria no seguinte, eu concordo com o José Ricardo que a China, ela tem uma política... É engraçado a gente entender isso, né?
acho que às vezes é importante, assim, às vezes tem certas coisas que estão nos detalhes e que não são percebidos, né? Tem uma pergunta aí que fala sobre a presença brasileira na China. A presença brasileira na China é de meia dúzia de empresas comparado com outros países do mundo. Se você pega empresas da Alemanha, empresas americanas, empresas japonesas, elas estão muito mais presentes na China, e você está vendo agora que recentemente, aí tem uma outra pergunta ligada aí ao atrito comercial, não é interesse das empresas americanas e nem das empresas europeias saírem da China, tanto é que lá é o maior mercado, é um dos maiores mercados para elas. Pega as montadoras de automóveis, Volkswagen da Alemanha, né, a Chrysler, a General Motors, é o maior mercado deles. A Apple, o maior mercado de celular dela é na China, então não há interesse em sair da China. Né? Aliado a isso, tem também o setor financeiro que tem interesse enorme na questão do wealth management na China. Então, essa questão do atrito comercial, eu vejo até em função dos últimos tempos aí, as ligações que houve entre o Biden e o Xi Jinping, né? O que na verdade que a China está procurando é fortalecer o seu território com a anexação de Taiwan, tá? E nada mais muito além disso em termos de questões externas, de invadir outros territórios, tá? Isso para eles é uma questão interna e pronto, ninguém se meta, né? E eu acho que existe uma disputa de hegemonia, com certeza, né? Mas eu não vejo isso, a não ser que os outros países se posicionem, tá? Contra, para ter uma escalada mais violenta. Pode ser que sim, pode ser que não se sabe, é difícil prever. Uma questão que o José Ricardo falou sobre a questão da Rota da Seda, eu vejo assim, os chineses não vão vir para o Brasil investir, tá? Gerar empregos naquilo que afeta a economia e os empregos chineses, né? A China e qualquer país inteligente vai fazer isso, ele não vai tirar empregos do seu país para colocar empregos em outro país, tá? Então, dentro dessa percepção, os investimentos que a China vai fazer aqui, tá, são muito mais ligados àqueles que vão ao encontro dos interesses da China. E aí a questão da agricultura, por mais que ela se desenvolva na agricultura, ela ainda vai ter uma dependência, principalmente nesse produto chamado soja e o produto proteína animal, porque isso aí exige escala, tem que ter escalabilidade de fornecimento, e a China se preocupa demais com a questão da segurança alimentar. Então, ela não pretende abandonar o Brasil. Então, só voltando, o governo chinês, ele pensa no longo prazo, ele não está preocupado se a relação vai durar só 4 anos ou 8 anos, ele está pensando numa situação de longo prazo, ele sabe que a situação pode mudar, né? Há vários fatores, né? Quem pensa no curto prazo é o chinês mesmo, o cidadão chinês, esse pensa no curto prazo, esse quer ficar rico em um dia, tá? Esse é curto prazo mesmo, tá? Quem morou na China, trabalhou na China, sabe a rotatividade que tem no staff, às vezes por aumento de 100, 200, 300 RMB no salário. Então, é um pensamento nessa questão, né, e o que a gente está vendo lá no curto prazo. Então, eles vão aproveitar essas oportunidades. Eu acho que as vantagens de você estar na Rota da Seda, eu acho que na China, né, até quando a gente fala de investimentos chineses no Brasil, a gente pensando do lado do Brasil, do nosso protagonismo, eu acho que a Cosban é um canal que o Brasil usa pouco, e usou muito pouco, inclusive, durante a pandemia, agora no exemplo, tá? Nós deveríamos ter usado, né? Tentou-se abrir vários canais que não eram os recomendados, e lá dentro há subcomissões, né? Tem a subcomissão até de infraestrutura, de finanças, tecnologia, tá? Eu acho que nós temos que pensar em termos de Mercosul, num acordo de comércio básico com a China, para abrir as portas. A China tem muito isso, tá? Como nós fizemos com a Índia, por exemplo, acho que pode ser um primeiro passo, não precisa abrir a economia, não é isso que eu estou defendendo, mas é ter uma questão de relacionamento, tá? Eu acho que também é primordial a questão de uma Câmara de Comércio na China que represente oficialmente as empresas do Brasil, tanto na indústria, comércio e serviços, tá? Isso é uma questão que o Brasil precisa estar lá presente e representado. Se não for uma Câmara, que seja outra entidade, como o José Ricardo falou, o governo de São Paulo colocou lá o Invest São Paulo, né? Existem histórias bastante importantes por trás dessas iniciativas que levaram até a questão, eu não quero entrar no detalhe, mas das vacinas, tá? É importante essa presença física. Para mim, eu vi isso quando da instalação, tem que estar lá, tá? Porque uma coisa é você vender para a China, outra coisa é você
vender na China. Então, existe diferença entre esses dois conceitos. E, por último, acho que é muito importante nós termos uma clearing da moeda aqui no Brasil, tá? Para facilitar as nossas negociações. Não significa que nós temos que trocar a moeda chinesa por outra moeda. Não, não é ou, tá? É e, tá? Abrir mais opções, né, de negociação. Uma coisa que eu falo é o seguinte, há um desconhecimento do Brasil em relação a algumas questões chinesas, assim como existiam dos chineses em relação ao Brasil, no início, né? Na parte de investimentos e, por exemplo, na questão de máquinas e equipamentos pesados. É sabido que o Brasil aqui tem uma linha do BNDES que se chama Finame e que ajuda as empresas do Brasil a financiar isso por longo prazo. As empresas chinesas que fabricavam máquinas e equipamentos pesados tinham uma grande dificuldade de fazer esses financiamentos do Brasil, porque bens importados não poderiam ser financiados pela Finame, tá? Depois, teve aí algumas alterações em função do preço e valor, e muitas se estabeleceram aqui no Brasil, algumas delas, inclusive, abriram bancos, tá? Mas na área de investimentos, quando você pega uma taxa de Selic básica aí hoje na faixa de 6,25, tá aí a tendência de subir de 8,25, você tem que ter um retorno de investimento no mínimo nesse patamar, tá? Então, por isso que você vê uma concentração de investimentos também no setor elétrico, né, onde tem um faturamento e uma garantia de governo, uma concessão garantida. Você vai ter retorno de faturamento ali no preço, tá? Então, o risco de investimento ele é menor. A partir do momento que você abre isso, tá? Vocês falaram aí na questão dos hotéis. Eu lembro, por exemplo, que em outros países, até quando a China estava numa boa relação com a Austrália, havia vários investimentos também em real estate fora da China, tá? Então, é um caminho que se abre. Então, há várias oportunidades, até porque o capital chinês, a poupança da China é enorme, né? E por isso que o governo não abriu até hoje a questão da conta capital. A conta capital ela tem as suas restrições. Mas se ele abrir gradualmente, com certeza vai sobrar oportunidades de investimento. Mas nós temos que ter uma política industrial de receber esses investimentos no Brasil. Com certeza, tendo isso, tá, os chineses viriam mais para o Brasil. Muito bem. Eu acho que as perguntas e as respostas, né, suscitaram novas questões, né? Mas, infelizmente, nós não temos como prolongar aqui o nosso seminário, porque já atingimos aqui o limite do horário e do compromisso que tínhamos aqui, inclusive com os palestrantes. Então, algumas questões, infelizmente, vão ficar aí para outros webinars que vão ocorrer nas próximas semanas, né? Inclusive, o próximo, que vai ocorrer agora na próxima quarta-feira, vai tratar de alguns temas que estão correlacionados aí com o que foi discutido hoje, né, sobre essa experiência do escritório de São Paulo em Xangai, e também 2 cases de empresas brasileiras de pequeno e médio porte na China. Então, eu agradeço, né, imensamente a participação, então, do Túlio, do Zé Ricardo e do Sérgio, deram contribuições inestimáveis aqui para a discussão, né, mesmo porque, enfim, todos têm uma experiência de vida em relação a essas questões da China que, enfim, só enriqueceram o nosso debate. Então, eu agradeço a participação de vocês, agradeço também a participação do público e só lembrando que, então, na próxima quarta-feira, teremos um novo webinar que vai tratar sobre o ambiente de negócios e oportunidades do mercado chinês, que eu acho que algumas questões que foram postas aí poderão ser aprofundadas no próximo seminário. Então, agradeço a todos. Deixo, enfim, aberto aí se o Zé Ricardo, o Túlio ou o Sérgio quiserem dar uma última palavra, né, enfim,
despedida aí ao nosso público e agradeço, então, a participação de todos aí no evento. Bom, se me permitem, eu só queria dar um último recado aqui, agradecer naturalmente pela organização do evento, foi realmente um excelente debate aqui com José Ricardo, Sérgio, Paulino. Eu queria aproveitar para convidar todos a assistirem amanhã um evento de lançamento de um documento que o Conselho Empresarial Brasil-China, que é onde eu trabalho, vai fazer, né? A gente vai lançar um documento chamado Sustentabilidade e Tecnologia como Bases para a Cooperação Brasil-China, que é uma iniciativa dos associados do CEBC para oferecer propostas de políticas públicas para o governo, que, inclusive, a nossa esperança é que sirvam de base, né, de inspiração também para a própria Coesban, que o José Ricardo citou aí algumas. Eu vou deixar aqui nos comentários, eu acho que eu não posso fazer isso, na verdade, mas, enfim, no nosso site está bem exposto lá na nossa homepage, é o cbc.org.br, então estão todos convidados, é amanhã às 10 horas, tá? Obrigado a todos. Ricardo? Professor, eu gostaria também de agradecer, eu fico muito feliz aqui de estar no meio aqui com tantos experts como o Túlio, o Sérgio, o senhor mesmo, com esse profundo conhecimento, representando o Instituto Confúcio na Unesp, e dizer ao público que a China ela foi a maior economia do mundo até 1820, né? Ela teve apenas essa janela de 200 anos, e eu digo que hoje, seguramente, né, ela, como segunda maior economia do mundo, ela está aí já para atingir a liderança, né, o topo. Então, o meu conselho, né, nesse século da China é promover maiores debates, diálogos aqui, tanto na área governamental, como na área empresarial e na área acadêmica, e que a gente consiga, né, nesse papel de ter uma experiência, seja uma experiência na China, uma experiência estudando China, uma experiência lidando com China, de quebrar essas preconcepções que temos sobre o investimento chinês, seja o investimento estrangeiro direto, seja a questão da pauta de importação e exportação. Né? Se o público ainda não teve contato com a China, de uma forma ou de outra ele terá, né? Seja aí através da sua empresa, seja adquirindo produtos chineses, e a gente precisa prestar muita atenção nesse público, não é desmerecer a importante relação do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, com a África e outros países na Ásia, mas sim prestar maior atenção e dar o devido respeito e importância a essa relação sino-brasileira que está sendo cada vez mais e melhor desenvolvida. Agradecer aí, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite. Sérgio? Eu gostaria de agradecer, mas queria aproveitar também, professor Paulino, tem alguns que me perguntam sobre a questão do interesse dos chineses em terras no Brasil, e essa questão eu tive a oportunidade de participar de uma empresa chinesa que veio para o Brasil para investir no agro, e eu posso afirmar, né, que o interesse maior da China não é na aquisição de terras, tá? Até porque ela não precisa da terra. A China hoje, ela tem a Syngenta, ela comprou a Adama, né, e ela é um dos maiores fornecedores de insumos para o agronegócio, né? Ao outro lado, eles aprenderam e vieram comprando a Nobel, né, e a Nideri, e a COFCO está aí hoje em todo o país. E, coincidentemente, se observa que os investimentos em energia é onde estão as empresas chinesas também, principalmente a COFCO. Tá? Então, por que ela vai correr risco de estiagem ou de excesso de chuvas ou de não colheita se ela tem toda a questão da cadeia de valor, né, nos elos mais de valor agregado dentro do produto? Então, não há interesse dos chineses em entrar nesse campo. Eu teve a experiência da Chongqing, né? Por fim, também, colaborando com o que o José Ricardo falou, no Brasil nós estudamos muito a história francesa, o iluminismo, né? Esquecemos um pouquinho do Oriente. A China, com seus mais de 2.000 anos, 5.000 anos, né? Desde quando se houve a unificação, 200 anos antes de Cristo, né? A China foi sempre a maior potência econômica do mundo, só em 2 momentos da história, quando foi invadida pelos mongóis e realmente quando teve a Guerra do Ópio, né, que aí o país se fechou. Mas ela sempre foi protagonista, está recuperando o protagonismo, né? Eu acho que nós temos que focar nessas parcerias, ter um pragmatismo negocial inteligente,
né, negociar com a China, tá? abrir a nossa cabeça no Brasil, né, sermos mais inteligentes, eu diria realmente, tá? nesse negócio, tirar todas as ideologias de lado, né? O que serve para a China não necessariamente serve para o Brasil, o que serve para o Brasil não necessariamente serve para a China, mas os dois países vão rodar, e é importante manter as relações diplomáticas, essas negociações, e a China está se mostrando isso para o Brasil, né? E eu acho que o Brasil tem que adotar uma questão que o chinês, que eu aprendi na China, né? O chinês disse uma expressão na China que me chamou a atenção, né? Minha mãe é aquela que me dá o leite para eu tomar, tá? Então, se os outros países não querem investir, fazer os seus investimentos no Brasil, nós temos que dar acolhida a quem quer fazer, que vai trazer para aqui o nosso progresso e desenvolvimento. O 5G é uma das questões que o Brasil pode negociar muito bem, tá? Pode negociar muito bem. Então, quero agradecer, professor Paulino, aqui a oportunidade, junto com brilhantes colocações do José Ricardo e do Túlio também, tá? Acho que foi muito legal, aprendi hoje também, tá? Foi muito bom, agradecer o convite e nos colocar à disposição. Assim, muito obrigado a todos que estão nos assistindo também, aí, boa noite para todo mundo, tá? Muito obrigado. Muito bem, então, boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.